É um privilégio estarmos na casa de Deus nessa manhã para louvá-lo. Bem forte, né? Os irmãos estão cantando bem forte, isso é muito bom. É algo que realmente anima o nosso coração logo de manhã. E eu quero convidar os irmãos para abrirem as suas Bíblias novamente para o Evangelho de João. Nesse Evangelho que nós temos feito esses estudos sobre essas declarações em que Jesus afirma, eu sou. Nós estamos chegando já quase ao fim desse estudo. Hoje nós vamos considerar no capítulo 14, você pode ter a sua Bíblia aberta em João 14, quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e semana que vem nós vamos considerar a última declaração de Jesus em que ele afirma, eu sou a videira verdadeira. Mas vamos fazer a leitura no capítulo 14, versículo 6, que diz o seguinte, Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Eu vou pedir para o irmão Carlos, pode fazer uma oração pelo nosso tempo de estudo, irmão, por favor? Mais um dia que o Senhor nos concede estar na sua casa para te adorar, para te louvar e para ouvir a sua palavra. Usa, Senhor, o teu servo com sabedoria para nos ensinar e que essa palavra fique em nossos corações para que possamos meditar nelas. Eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, então hoje nós vamos considerar essa próxima declaração do nosso Senhor, né? Quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Algo que nós devemos ter em mente aqui antes de considerar essa declaração é que nesse capítulo de João, no capítulo 14, o foco de Jesus é trazer consolo para os seus discípulos. Os discípulos aqui nessa ocasião, eles muito provavelmente estavam, como que eu posso dizer, encontrando assim nos seus corações um misto de sentimentos, né? Só para os irmãos relembrarem algumas coisas que aconteceram antes desse capítulo, com os discípulos. Antes desse capítulo, Jesus ele havia acabado de tomar aquela última ceia com os discípulos, né? Então, foi aquele momento bem intimista com Jesus, né? Esse momento que eles estiveram ali junto com Jesus, tomando aquela ceia, um momento muito especial, com certeza, mas algumas coisas aconteceram nesse momento. Lembra que Jesus, antes desse capítulo 14, ele lavou os pés dos discípulos. Mas por que Jesus lavou os pés dos discípulos? Como um exemplo de humildade. Lembra que os discípulos eles estavam entre si ali disputando qual deles ali que era o maior. E Jesus ele deu esse exemplo de humildade, indo e lavando os pés dos discípulos. Então, os discípulos talvez nesse momento aqui, quando chegou no capítulo 14, eles poderiam estar meio envergonhados por causa da atitude que eles haviam tido. Além disso, antes do capítulo 14, também, nós vemos ali no capítulo 13, no versículo 21 até o 30, que Jesus ele indicou que um dos 12 iria trair Jesus, se referindo a Judas Iscariotes. E ali entre eles ficaram, poxa vida, mas será que é eu? Quem que é que será que vai trair Jesus? E Jesus ele indica que seria Judas, mas os outros, e Judas até deixa ali o grupo dos 12 discípulos e Jesus, mas os discípulos ainda não tinham a consciência de que era realmente Judas. Então, pairava essa dúvida ali no ar também, né? Quem que é que vai trair Jesus? Mas além disso, no versículo 33 do capítulo 13, Jesus ele também indica que ele iria deixar os discípulos. Olha no versículo 33 do capítulo 13 o que diz. Filhinhos, ainda por um pouco estou com vocês. Vocês vão me procurar, mas o que eu disse aos judeus também agora digo a vocês. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Então, além de todas essas coisas que aconteceram, Jesus também agora anuncia que ele iria deixar os seus discípulos, referindo à sua morte, né? Que logo ele iria morrer
ressuscitar e iria voltar para junto do Pai. Então, assim, Jesus aqui sabia que aquele momento ali para os seus discípulos era um momento assim meio delicado, né? Eles estavam assim enfrentando esse misto de sentimentos ali, talvez a vergonha pela atitude deles, a dúvida ali de quem que seria o traidor e por fim, né, se não fosse o bastante, Jesus indica que iria deixar os seus discípulos. E Jesus sabia que isso era algo que traria uma certa confusão para eles, né? Poxa vida, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer sem o nosso mestre? E além disso, Jesus sabia que depois que ele morresse e ressuscitasse e voltasse para junto do Pai, nesse mundo, os seus discípulos iriam passar por muitas dificuldades. Muitos deles foram perseguidos, muitos deles realmente foram mortos por causa da sua devoção, né? Por causa realmente do seu serviço ao Senhor. Mas além disso, esse consolo que Jesus ele transmite aos seus discípulos aqui no versículo 14, não se limita só aos 12, só aqueles 12 discípulos. Jesus ele também tinha em mente e sabia de todos aqueles que viriam a crer nele. E ele sabia que todos aqueles que se tornariam seus discípulos, nesse mundo, também iam passar por lutas, também iriam passar por dificuldades. E então, no capítulo 14, Jesus ele tem esse foco, né? Ele busca realmente consolar os seus discípulos porque ele estava partindo. Semana que vem, nós vamos considerar o próximo e o último Eu Sou, que é no capítulo 15. No capítulo 15 e nessa próxima declaração de Jesus, o foco de Jesus não vai ser o consolo, mas vai ser a admoestação, né, de como que os discípulos devem viver. Mas aqui no capítulo 14, especialmente que nós vamos considerar aqui no capítulo 14, que é essa declaração que se encontra no versículo 6, onde Jesus ele afirma, né, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por meio dessa declaração, Jesus ele nos traz consolo. Isso é algo que nós devemos ter em mente enquanto consideramos essa declaração. Por meio desse capítulo e dessa declaração, Jesus ele nos traz consolo. Mas como que ele nos consola por meio dessa declaração? Primeiro, Jesus nos consola por meio dessa declaração, ao nos mostrar que nós não estamos perdidos, porque Ele é o caminho. Pensa só, os discípulos de Jesus ali sempre estavam andando com Jesus, né? Sempre estavam aprendendo com Ele, seguindo o seu exemplo, seguindo os seus ensinamentos. Todos os lugares que Jesus ia, eles iam junto também. E agora Jesus iria deixar eles e iria para junto do Pai. E até antes aqui, Tomé ele faz essa pergunta no versículo 5, né? Senhor, né? Então Tomé disse a Jesus, não sabemos para onde o Senhor vai. Como saber o caminho? Ele expressa aqui um pouco desse sentimento de que com a ida, com a morte, a ressurreição de Jesus e a ida para o Pai, os discípulos eles ficariam um pouco perdidos, né? Poxa vida, e agora, né? O que a gente vai fazer? Como que a gente vai continuar seguindo ao nosso Senhor? Como que a gente vai para o Pai junto com o nosso Senhor? E Jesus fala, eu sou o caminho. Nós, como seguidores de Jesus, nós não estamos perdidos, porque nós seguimos a Jesus, que é o caminho. Isso é interessante porque quando nós pensamos nesse tema, né, desse caminho, em outros trechos dos evangelhos, nós vemos que Jesus ele não é só o caminho, né? Nós vemos lá em Marcos 12, 14, que Jesus ele ensina que Jesus ele não é só o caminho, mas ele ensina o caminho. Você não precisa abrir para lá, mas eu vou ler. Olha o que diz lá em Marcos 12, 14. Então lhe perguntaram, mestre, sabemos que o Senhor fala e ensina corretamente e não se deixa levar pela aparência das pessoas, mas ensina o caminho de Deus segundo a verdade. É lícito pagar imposto a César ou não?
Tá bom que aqui era aquelas pessoas que queriam surpreender Jesus de alguma forma, com alguma pergunta, mas as pessoas que estavam ao redor de Jesus, elas reconheciam que ele ensinava o caminho de Deus. Jesus, ele ensinava o caminho de Deus no seu ministério. Nós vemos em Lucas 1,79 que Jesus, além de nos ensinar o caminho, ele também nos guia no caminho. Nesse versículo aqui, o cântico de Zacarias, quando Jesus nasceu, o seu nascimento foi acompanhado de vários cânticos, de várias pessoas. E no cântico de Zacarias, no versículo 79, diz o seguinte, que Jesus ele veio para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Jesus ele nos dirige no caminho da paz. Mais para frente, lá em Hebreus, o escritor mostra que Jesus também, ele nos abriu um caminho para Deus. Lá em Hebreus 10, versículo 19 e 20, os irmãos não precisam abrir, mas eu vou ler aqui, diz o seguinte: portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne. Pela morte, pela carne de Jesus, ele nos abriu esse caminho. Aqui até usa essa linguagem, né? Pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, usando essa imagem do Antigo Testamento, do tabernáculo, né? Do templo, onde tinha aquele véu e só o sacerdote podia chegar atrás daquele véu, que era ali realmente a presença de Deus. E Jesus, ele foi esse que nos abriu um caminho para a presença de Deus, né? Para dentro desse véu, para o Santo dos Santos. Então, quando nós pensamos nesse tema, né, sobre esse caminho, nós vemos que Jesus ele ensina o caminho no decorrer do seu ministério. Ele nos guia no caminho. Ele nos abriu um caminho para a presença de Deus. Mas tudo isso só é possível por causa de uma coisa. Por causa dessa declaração que ele faz aqui. Porque ele é o caminho. Jesus, ele é o caminho para que nós possamos chegar até Deus. Outra palavra que talvez expressa o que Jesus quer dizer aqui com caminho é a palavra mediador. Mediador tem um sentido, é aquele que fica no meio entre duas coisas, né? No meio entre dois pontos, ou no meio entre duas pessoas. E nós sabemos que por conta do pecado se criou, eu gosto daquele folheto, né, evangelístico que mostra que por causa do pecado se criou um abismo entre nós e Deus, né? Tem um abismo realmente entre nós, como pecadores, e o Deus perfeito, santo. Se criou esse abismo e que a gente não consegue, com as nossas próprias forças, alcançar a glória de Deus, né? A gente não consegue transpor esse abismo por causa do pecado. Mas Jesus, ele é esse mediador. Ele é aquele que se coloca entre nós e Deus. E por causa dele, porque ele é o caminho, nós podemos realmente nos chegar à presença de Deus. Jesus, ele pode fazer a ponte, isso é esse folheto, né? A ponte, que mostra que tem aquele abismo e que Jesus ele é essa ponte, né? Essa ideia desse caminho, dessa mediação que ele faz entre nós e Deus. Jesus é aquele que se coloca no meio, nesse abismo que existe entre nós e Deus, ele é aquele que pode fazer mediação entre nós e Deus. Como Paulo diz lá em 1 Timóteo 2, do 5 ao 6, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade. Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Por meio de Jesus, nós recebemos todas as bênçãos espirituais que descem por esse caminho, né? Por meio de Jesus, realmente, ele é esse mediador que nos traz todas essas bênçãos espirituais que nós recebemos de Deus por meio de Jesus Cristo. Mas também ele é esse mediador, esse caminho que nos conduz e que nós
podemos chegar até a presença de Deus. Essa verdade e essa declaração, para os primeiros cristãos lá em Atos, nós vemos que eles se identificaram tanto com essa verdade que eles eram chamados de seguidores do caminho. Se você já leu lá em Atos, muitas vezes eles são identificados, eles se identificavam dessa forma e eles eram identificados pelos outros dessa forma também. Eles eram identificados como esses seguidores do caminho, porque eles realmente criam nessa verdade de que eles haviam encontrado esse único caminho, que nós podemos realmente transpor esse abismo que existe entre nós e Deus. Então eles se identificavam dessa forma, com esses seguidores do caminho. Nós continuamos a nos identificar com isso, né? Devemos, pelo menos, nos identificar como seguidores desse mesmo caminho, que é o único que pode nos levar até Deus. Jesus e isso, irmãos, não é uma questão assim de exclusivismo. Não é que a gente está querendo assim dizer assim que só a nossa igreja está certa, só a nossa religião está certa, ou coisa do tipo assim. A gente só está apontando para esse único caminho. É como se assim, pensa numa pessoa que ela está necessitada e ela está morrendo de fome. E ela encontra um lugar onde estão dando comida. E ela sai falando para todo mundo, olha, lá tem comida. É isso que a gente está fazendo. A gente está apontando para esse único caminho que nós podemos nos chegar à presença de Deus. Então Jesus, ele é o caminho. E isso nos traz conforto. Nós não estamos perdidos. Nós não estamos seguindo qualquer coisa. Nós estamos nesse caminho, que é Jesus. E isso é algo que nos traz consolo. Além disso, seguindo aqui, logo eu quero abrir a oportunidade para os irmãos falarem também. Eu estou notando aqui das últimas vezes, eu estou quase chegando ao final do tempo e os irmãos não estão participando muito, mas logo eu quero abrir a oportunidade para os irmãos falarem. Então, se você tiver alguma coisa, anota aí, né? Deixa gravado na sua mente, depois eu quero te dar a oportunidade para participar também. Mas nós, primeiramente, essa declaração de Jesus, ele nos consola, porque nós não estamos perdidos, nós estamos seguindo o caminho, e Jesus é esse caminho. Segunda verdade, Jesus ele nos consola por meio dessa declaração, ao nos mostrar que nós também não estamos enganados, porque ele é a verdade. Jesus afirma, eu sou o caminho, a verdade. Pensa mais uma vez na realidade dos discípulos. Eles estavam lá, seguindo a Cristo, eles estavam seguindo seus ensinamentos, seguindo o seu exemplo, eles criam que ele era de fato Deus, mas logo iria acontecer algo muito cruel, né? Jesus talvez poderia parecer que ele havia sido pego de surpresa, né? Com a traição de algum dos seus discípulos. Os discípulos poderiam pensar que Jesus, poxa vida, foi capturado, ou coisa do tipo assim, mataram Jesus, e eles poderiam se ver assim meio desenganados, né? Meio que se questionando, poxa vida, mas o que está acontecendo? Será que a gente acreditou em um erro? Mas o que Jesus ele mostra aqui, e essa verdade nos consola, é que nós não estamos enganados, porque ele é a verdade. Jesus é a verdade. E quando nós pensamos nisso, verdade é um dos atributos de Deus, é uma das perfeições de Deus. Deus, ele é completamente, né? Ele é a verdade em essência. Sendo assim, a revelação que Jesus afirma ser a verdade, sendo assim, a revelação que Jesus dá sobre Deus, ela é verdadeira e confiável. Aquilo que Jesus ensinou sobre Deus, nós podemos confiar, porque é a verdade, porque ele é a verdade. Ele é verdadeiramente Deus, em oposição a falsos deuses que sempre existiam. Sempre existiram falsos deuses. E Jesus, ele é verdadeiramente Deus. E também, ele conhece a realidade como ela verdadeiramente é. Por isso, Jesus é a fonte de toda a verdade. Jesus, ele é a verdade. Ele possui realmente esse atributo divino. Ele é a fonte de toda a verdade.
Ele conhece todas as coisas como elas realmente são. Pensa só, ele foi quem criou todas as coisas. Ele é aquele que existe antes de todas as coisas. Então ele conhece tudo como verdadeiramente é. Ele é verdadeiramente Deus, em oposição a falsos deuses. E a sua revelação, os seus ensinos, são verdadeiros. Agora, quando pensamos nisso, né, sobre a verdade, sobre a verdade das coisas ao nosso redor, da nossa realidade, né? Nós vemos que o homem, ele consegue, assim, até certo ponto, chegar ao conhecimento de certas verdades, não é mesmo? Assim, até quando a gente pensa na verdade, assim, da coisa assim, mais básica possível. Por exemplo, do acontecimento de alguma coisa, né? Talvez, eu não tenho filhos ainda, mas já fui criança, né? E daí acontecia alguma coisa, e daí eu chegava e falava lá para meus pais o que aconteceu. Daí eles, mas isso é verdade? Aí eu era uma pessoa, quando eu era criança eu era meio mentiroso, assim, né? Eu tinha um pouco de dificuldade com isso. Mas assim, os pais conseguem ter esse conhecimento básico, assim, do que é verdade, né? Do que realmente aconteceu, e as coisas da vida, né? A gente pode realmente chegar ao conhecimento da verdade dos fatos ao nosso redor. Agora, quando a gente para pensar até de uma forma um pouco mais profunda, o ser humano ele consegue chegar ao conhecimento da verdade de algumas coisas. Nós temos aqui uma professora de matemática, né? E por meio do estudo, né, a gente pode chegar ao conhecimento de que 1 mais 1 é 2, né? É uma verdade, é um fato verdadeiro. Mas também a gente pode chegar a um conhecimento tão profundo, por exemplo, da matemática e de contas e de fórmulas, que permitem ao homem construir um prédio, um arranha-céu enorme, que não vai cair, né? Por causa que ele chegou a um conhecimento de uma verdade, né? De fórmulas e contas, ele que mantém aquele prédio, aquela coisa em pé. E isso em todas as áreas do conhecimento. O ser humano ele consegue até certo ponto chegar a um conhecimento da verdade, dos fatos ao nosso redor. Além disso, por meio da razão, o ser humano ele até pode, em certo ponto, chegar ao conhecimento e à consciência de que existe um Deus. Romanos fala sobre isso, de que por meio da revelação natural, né, por meio da criação do mundo, das coisas ao nosso redor, da reflexão e da nossa consciência interior, a gente pode a gente pode chegar ao conhecimento de que existe um Deus verdadeiro, né? Um Deus que está acima de todas as coisas. Mas esse conhecimento, essa verdade, né, ela não é suficiente para que o homem possa cruzar esse abismo que existe entre nós e Deus. Ele chega a um conhecimento, mas que é um conhecimento incompleto. Ele sabe que existe um Deus, mas ele não consegue se relacionar com esse Deus. Mas o que nós vemos aqui, por meio dessa declaração de Jesus, que para conhecer a Deus verdadeiramente e desfrutar de um relacionamento real com Ele, é só por meio de Jesus, que é a verdade. Nós, como seres humanos, conseguimos, né, com as nossas próprias forças, tatear um pouco das verdades ao nosso redor, mas só por meio de Jesus nós podemos conhecer a Deus, ao Deus verdadeiro e verdadeiramente esse Deus, só por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. É interessante porque até nos versículos seguintes aqui, Jesus ele está anunciando que ele vai deixar os seus discípulos e ele faz essa declaração: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Daí ele continua: se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e têm visto. E aí Filipe, ele faz essa pergunta. Filipe disse a Jesus: Senhor, mostre-nos o Pai, e isso basta. Ele realmente queria conhecer ao Pai. E o que Jesus ele fala nos versículos seguintes?
Versículo 9 ao 11. Jesus respondeu: há tanto tempo eu estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Como você diz, mostre-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Creiam, ao menos por causa das mesmas obras. Então Jesus aqui ele dá um vislumbre dessa complexidade aqui que na teologia, que é a Trindade, né? Ele está mostrando para o Filipe, ele queria conhecer ao Pai. E Jesus fala, olha, se você me conhece, você conhece o Pai, por causa que eu estou no Pai e o Pai está em mim. E além disso, um pouco mais para frente, no versículo 16 e 17, Jesus ele ainda acrescenta a terceira da pessoa da Trindade, quando ele diz, e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade. Lembra? Verdade, um atributo divino. O Espírito da verdade, o Espírito divino, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará com vocês. Ou seja, por meio de Jesus, irmãos, nós podemos conhecer a esse Deus trino, conhecer a esse Deus e desfrutar de um relacionamento verdadeiro. Nós podemos conhecer esse Deus verdadeiro, nós podemos nos relacionar com Ele por meio de Jesus Cristo, que é o caminho e a verdade. Eu achei muito interessante essa frase desse comentarista, que eu acho que ele é J.C. Ryle. Como é que fala, pastor? Não vou conseguir falar isso, né? Mas J.C. Ryle, né? Em português, falando bem portuguesado. Ele diz o seguinte, pensando nessa questão da verdade, né? E como que, assim, nós como seres humanos até conseguimos, até certo ponto, chegar ao conhecimento da verdade, mas não conseguimos conhecer a esse Deus verdadeiro. Ele diz o seguinte, sem Jesus, até o mais sábio incrédulo tateia em densas trevas e nada sabe a respeito de Deus. Sem Jesus, até o mais sábio incrédulo, pensa assim naquela pessoa que é incrédulo, mas que assim, é muito inteligente, que sabe de muitas coisas, né? Até essa pessoa mais sábia, se ela não conhece Jesus, ela está tateando as coisas no escuro, porque ela não conhece a esse Deus verdadeiro. Só por meio de Jesus que nós podemos conhecer a Deus e desfrutar de um relacionamento real com Ele. Agora, algo que eu achei interessante estudando sobre essa questão é porque a verdade que Jesus apresenta, ela é uma verdade ativa. Ela não é um simples fato que nós podemos perceber como verdadeiro, mas que não gera nenhuma ação. Isso é interessante porque às vezes quando a gente pensa na verdade, né, é uma questão que parece que é uma ideia, que a gente entende algo que é verdadeiro. E às vezes, especialmente essas coisas assim do mundo das ideias, parece que, tá bom, é verdade, mas assim, não gera nenhuma ação. Mas é interessante porque a verdade que Jesus ensinou, nós vemos que ela é uma verdade ativa. Ela não é só uma mera compreensão de um fato que não gera nada nas nossas vidas. Se você olhar lá em João 8, 31 e 32, Jesus ele ensinou que a verdade liberta. Versículos bem conhecidos aqui, né? Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. A verdade ela é algo ativo, ela nos liberta. A fonte da verdade aqui, como nós vemos, é a palavra de Deus, que é verdadeira porque foi inspirada pelo próprio Deus. E ela nos liberta. Por meio da palavra de Deus, conhecemos mais a Deus, conhecemos mais da sua glória, sabedoria, seu poder, seus feitos, aquilo que ele fez e ainda vai fazer. Nós conhecemos mais a Deus
mas nós conhecemos mais a nós mesmos também. Quem nós somos, nossa condição de pecadores, aquilo que Deus fez por nós em Cristo Jesus, e uma vez que nós somos salvos, aquilo que Ele exige de nós. Então, conhecer essa verdade da palavra de Deus, que nos aponta para Jesus Cristo, isso é algo que gera algo em nós. Isso nos liberta. Isso nos liberta, poxa vida, poderíamos listar várias coisas, né? Nos liberta do pecado, nos liberta do engano, nos liberta talvez de nós mesmos, né? Dos nossos enganos, dos nossos desejos pecaminosos, de erros de ensinos errados. A verdade nos liberta principalmente da morte e da condenação eterna ao lado de fogo. A verdade, ela nos liberta. Jesus também, em João 17:7, ele pediu que o Pai nos santificasse por meio da verdade. João 17:7 diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então nós vemos aqui que a verdade é algo ativo. O que ela gera em nós? Santidade. Quando nós conhecemos a Jesus por meio da sua palavra, que é a verdade, isso gera em nós santidade. É algo ativo. É algo que pode ser realmente visto nas nossas vidas. É algo que gera uma ação nas nossas vidas. Agora, interessante, Jesus ele pediu para o Pai que nós nos tornássemos mais santos. Ele não pediu assim que a gente se tornasse só uma pessoa melhor, uma pessoa boa ou coisa assim. Ele pediu ao Pai que a gente se tornasse o quê? Mais santos. Agora, santidade, é interessante que esse estudo a gente fala bastante sobre os atributos de Deus. Santidade é um dos atributos de Deus. Então, conhecer a verdade, o que Jesus, o Filho, pede ao Pai, é que por meio da verdade, nós realmente nos tornemos cada vez mais revestidos da santidade de Deus, que nós realmente essa característica, esse atributo de Deus faça parte das nossas vidas. A verdade da palavra de Deus, que nos aponta para Cristo, que é a verdade encarnada, opera em nós essa santificação. Por esse meio, Deus nos torna cada vez mais revestidos de santidade e semelhantes a Cristo. Essa verdade, irmãos, nos consola. Lembra que o foco de Jesus aqui é trazer consolo para os discípulos. Mostrar que, embora Jesus iria morrer, ressuscitar, iria para o Pai, eles não estavam acreditando em um erro. Eles não estavam seguindo qualquer coisa. Eles estavam seguindo a verdade de Deus. Eles conheciam ao Deus verdadeiro. Mesmo que até Pedro fala, eu não lembro exatamente o versículo, que algumas pessoas julgavam assim, a promessa de Deus de que um momento ele iria voltar, que isso era algo que não era verdade, né? Porque já havia passado tanto tempo e Jesus não havia voltado, mas Pedro sabia que essa promessa era verdadeira, porque veio do próprio Deus que é a verdade. Quando nós pensamos em nós, né, como discípulos de Jesus, 2000 e poucos anos depois da sua morte e ressurreição, nós continuamos crendo na verdade por meio de Jesus Cristo. Nós não estamos enganados. Nós não estamos assim seguindo só uma fábula, algo que dá assim uma esperança, mas que não é certo. Nós estamos seguindo a verdade e nós podemos realmente estar certos disso. Nós podemos confiar nisso e isso traz consolo para as nossas almas. E por último, Jesus nos consola ao nos mostrar que nossa esperança não se limita apenas a essa vida, porque Ele é a vida. Agora, o significado aqui de Jesus afirmar que Ele é a vida, nós vimos bastante disso semana passada, né? Quando Jesus ele afirmou que Ele é a ressurreição e a vida. Ele mesmo é a vida. E por isso Ele é a fonte da vida. Ele pode conceder vida a todas as pessoas que creem nele. Ou seja, a nossa esperança, né, quando nós nos vemos perplexos diante da realidade da morte, a nossa esperança realmente vai além disso, porque nós sabemos que Jesus é a vida.
Ele venceu a morte. Ele é o Criador da vida. E porque Ele é a vida, porque Ele vive, porque Ele ressuscitou, Ele venceu a morte, nós também um dia iremos vencê-la. Por isso, todo aquele que crê em Cristo desfruta de vida espiritual no presente, como também não sofrerá a segunda morte, que é a separação eterna de Deus no lago de fogo. Como eu falei, eu não vou demorar muito nisso, porque foi algo que a gente viu bem semana passada falando sobre a ressurreição de Lázaro, onde ele afirma que ele é a ressurreição e a vida. Todo aquele que crê nele desfruta da sua vida também. Então, irmãos, bom, eu achei muito interessante esse mesmo comentarista que eu citei anteriormente. Ele disse o seguinte, que toda pessoa que se propõe a explicar o que significa essa declaração completamente, ela arranha como se fosse somente a superfície, dessa verdade, porque isso é algo que assim, é muito rico, é muito profundo realmente essas verdades de que Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Ele é a vida. Mas o que eu quero que os irmãos tenham em mente é que isso nos traz consolo. Essa declaração do nosso Senhor Jesus Cristo nos traz consolo. Todos nós, irmãos, passamos por momentos da vida onde, assim, parece que a gente está meio perdido, Parece que a gente está, assim, meio... as dificuldades, coisas do tipo assim, parece que realmente as coisas não estão indo como a gente imaginava, como a gente desejava. E vem esse sentimento assim, poxa vida, parece que eu estou meio perdido. O que está acontecendo com a minha vida? Lembra? Nós não estamos perdidos. Por quê? Nós estamos nesse caminho. Nós cremos em Jesus, que é o caminho. Nós estamos realmente traçando um caminho seguro rumo ao céu, rumo à presença do nosso Deus eternamente. Nós não estamos perdidos. Essa verdade nos consola. Jesus é o caminho, por isso nós não estamos perdidos. Nós também não estamos enganados. Como eu falei, nas nossas vidas, muitas vezes a gente pode se ver desenganado com as coisas, Desenganado até com as pessoas ao nosso redor. Mas nós não somos enganados por Deus. Nós cremos em um Deus que é verdadeiro. A sua revelação, a sua palavra é uma revelação verdadeira. E conhecer a verdade da palavra de Deus, conhecer a Cristo através dela, é realmente algo que não nos deixa desenganados. Nós estamos conhecendo um Deus verdadeiro que nos deixa ensinamentos, nos deixa admoestações, como nós vamos ver semana que vem, mas nos deixa ricas promessas na qual nós podemos confiar e descansar as nossas vidas. E também, por último, Jesus é a vida. Nossa esperança não se limita somente ao aqui e agora. Nós já desfrutamos de vida, comunhão com Deus no presente, mas o grande finale, é no futuro, quando nós vamos estar com Deus ressuscitados eternamente. Amém? Então que essa verdade traga consolo às nossas vidas. Jesus é o caminho, a verdade e a vida.